Boa tarde, meu nome é Márcio Marçal, vou falar um pouquinho para vocês sobre direito administrativo. Vamos falar hoje sobre o conceito de direito administrativo, a evolução histórica, as fontes, os métodos e critérios interpretativos, as relações com outros ramos do direito, vamos falar sobre os princípios do direito administrativo. Administração pública em sentido amplo, administração e governo, aspectos subjetivos e objetivos em sentido estrito, funções administrativas e os seus sujeitos incumbidos de desempenhá-las. Administração pública direta e indireta, vamos falar também sobre entidades e órgãos, vamos falar da classificação dos órgãos, vamos falar de desconcentração e descentralização administrativas, entidades integrantes da administração pública descentralizadas, vamos falar também sobre os princípios regenciais da administração pública e os princípios constitucionais explícitos e implícitos da atividade administrativa estatal. Transparência e probidade administrativa, vamos falar dos poderes e deveres da administração pública, uso legítimo e abuso de poder, poderes em espécie. Vamos falar do poder de polícia, que se divide em 4 fases: ordem de polícia, fiscalização de polícia, Orcofisa, né? Ordem de polícia e estação de polícia. Vamos falar dos atos administrativos, vamos falar do processo administrativo disciplinar, vamos falar da responsabilidade administrativa penal e civil dos militares do Estado. Direito administrativo, conceito, evolução históricas, fontes, métodos e critérios interpretativos, relações com outros ramos do direito. Conceito de direito administrativo. Vamos trabalhar com o professor José dos Santos Carvalho Filho, vamos falar o conceito dele. Vamos falar sobre o professor Henri Lopes Meireles, sobre Maria Silva Zanella de Pietro. Finalidade do direito administrativo é proteger o interesse público. Não se pode confundir o interesse público com o interesse estatal, já que o Estado atua limitando atividades individuais e coletivas. O Estado não é um fim em si mesmo. O Estado existe para alcançar o bem comum, de modo que o direito administrativo conecta o interesse estatal para que alcance o interesse público. Pessoal, conceito de direito administrativo, segundo o professor José dos Santos Carvalho Filho, é um conjunto de normas e princípio que, visando sempre o interesse público, regem as relações entre as pessoas e órgãos do Estado, e entre este e as coletividades a quem deve servir. Já o professor Henri Lopes Meireles fala conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos, os agentes e as atividades públicas, tendentes a realizar concreta, direta e indiretamente pelos fins desejados pelo Estado. A professora Maria Silva Zanella de Pietro define o direito administrativo como sendo o ramo do direito público que tem por objetivo os órgãos, agentes e pessoas jurídicas administrativas que integram a administração pública, a atividade jurídica não conceituosa, que exerce os bens e se utiliza para a consecução de seus filhos de natureza, de seus fins de natureza pública. A finalidade do direito administrativo é proteger o interesse público. Não se pode confundir o interesse público com o interesse estatal, já que o Estado atua limitando as atividades individuais e coletivas. O Estado não é o fim em si mesmo. O Estado existe para alcançar o bem comum, de modo que o direito administrativo conecta o interesse estatal para o alcance do interesse público. E o que vem a ser interesse público? Segundo o professor Álvaro Irazani,
define o papel, interesse público. O papel do Estado é fazer convergir o interesse particular para o interesse público, modo de se alcançar o bem comum, já pela imposição de tributos, pelo exercício do poder de polícia e regulamentação de toda a natureza. José dos Santos Carvalho Filho. O direito administrativo é um conjunto de normas e princípios que, visando sempre ao interesse público, regem as relações jurídicas entre pessoas e órgãos do Estado, entre os órgãos do Estado e a coletividade que devem servir. Pessoal, então basicamente, o conceito de direito administrativo, todos eles, né? Professor José Carvalho Santos Filhos, Henri Lopes Meireles, Maria Silva de Pietro, professor Alves. Então, basicamente é o quê? Vai convergir. Convergir o quê? Pelo que eu entendo, vai ter arrecadação lá, o Estado vai arrecadar o dinheiro e vai ter o interesse público, o interesse da maioria. Vamos construir o quê? Vamos construir uma ponte, vamos construir um viaduto, vamos construir uma escola, vamos direcionar um recurso maior para a cultura, para a educação, para a saúde, para a segurança. Então esse tudo vai cobrar tributo, tudo vai se convergir para o bem comum, o bem da maioria. Entendeu? Basicamente esse é o conceito de direito administrativo. Como nós vamos estudar lá na frente, a Revolução Francesa, desde que teve a Revolução Francesa lá, onde caiu o Império, caiu o rei e começou a criar o direito administrativo. Pessoal, vamos seguindo agora para o... Vamos agora seguindo aqui para os critérios definidores do direito administrativo. Temos o critério francês, temos a das relações jurídicas, temos do serviço público, teleológico, hierárquico e orgânico, residual italiano. Então, todas essas teorias influenciam os autores no momento de definir o que é direito administrativo. O que fala o critério francês? Ele centra no estudo das normas jurídicas e dos atos complementares, também chamado de critério legalista, exegético, empírico e coático. Das relações jurídicas. Centra o estudo nas relações jurídicas entre a administração e o administrado. Do serviço público, centra do estudo das atividades atendidas como serviço público. Teleológico, centra o estudo das atividades que o Estado desempenha para atingir o seu fim. O hierárquico orgânico, o critério hierárquico orgânico, é o direito constitucional, estuda os órgãos superiores de governo e direito administrativo, os órgãos inferiores da administração pública. Residual italiano, centra o estudo do poder executivo, apenas excluindo as atividades administrativas do legislativo e judiciário. Como informamos, né, na outra leitura anterior, todas essas teorias influenciam nos autores no momento de definir o que é direito administrativo. Como foi o professor José dos Santos Carvalho, Henri Lopes Meireles, Maria Silva de Pietro. Pessoal, dando continuidade, vamos agora avançar das relações do direito administrativo. Exemplos de regulação do direito administrativo. Relação entre a administração diretas e as pessoas da respectiva administração indireta, Secretaria de Justiça e PROCON. Temos a relação, exemplos de regulação do direito administrativo. Relação entre o Estado e os particulares participantes de uma licitação. Há um vínculo específico com a administração. Outro exemplo é a relação entre o Estado e a coletividade, quando concretiza o poder de polícia sem necessidade de vínculo específico. Seja qual for a relação, porém estará ela sujeita a um regime próprio específico, o regime jurídico administrativo de direito público, sempre com embasamento constitucional.
Com direito constitucional, os princípios constitucionais da administração pública estão na Constituição Federal de 88. O direito administrativo é ao lado dinâmico do direito constitucional. Carvalho Filho. Na Constituição Federal de 88 estão os limites do Estado no artigo 5º. Regime de servidores públicos, licitações, desapropriações, serviços públicos e concessões. Com o direito processual, o direito administrativo se relaciona uma vez com o processo administrativo e a administração pública em litígio judicial. Necessitam seguir as regras da ampla defesa e do contraditório e do duplo grau de jurisdição. Com o direito penal, crimes contra a administração pública, conceito de funcionário público para fins penais, lei de abuso de autoridade, além das normas penais em brancos, preenchidas por decretos administrativos, lei de droga, estatuto de desarmamento. Também com o direito tributários, há matérias conexas relacionadas. Uma delas é a outorga ao poder público, o exercício do poder de polícia, atividade tipicamente administrativa e remunerada por taxas. Artigo 145, inciso 2 da Constituição Federal e artigo 77 e 78 do Código Tributário Nacional. Direito do trabalho. Se conecta com o direito administrativo por normas regulamentadoras da função fiscalizadora das relações de trabalho, estão integrados no direito administrativo e também ao Estado administração. É permitido o recrutamento de servidores pelo regime trabalhista, aplicando-se a CLT. Com o direito civil e empresarial, que fazem as regras gerais dos contratos, e também com o direito urbanísticos, que objetivando o estudo, a pesquisa e as relações de política urbana, contém normas tipicamente de direito administrativo. Poderia até mesmo dizer, sem receio de errar, que se trata do verdadeiro subsídio do direito administrativo. Estatuto da Cidade, Lei número 10257, de 10 de setembro de 2001, dispõe sobre os vários instrumentos próprios desse ramo, com as licenças, as obrigações urbanísticas e o estudo prévio de impacto de vizinhança. Vamos dar sequência agora, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre o regime jurídico do direito administrativo. Celso Antônio Bandeira Mello, o regime jurídico administrativo se baseia em dois princípios magnos, ou supraprincípios. A supremacia do interesse público sobre o interesse privado. A indisponibilidade pela administração do interesse público. Há duas acepções de interesse público primário e interesse público secundário. Irani P. Noyola. Interesse público primário são aqueles que a administração deve perseguir no desempenho genuíno de função administrativa, uma vez que abarcam o interesse da coletividade como um todo, o bem-estar geral e comum. Interesse secundário são interesses imediatos do aparato administrativo, independente dos interesses da coletividade. Geralmente são interesses fazendários relacionados com o incremento do erário. Pessoal, então agora vamos seguir mais um pouquinho. Vamos seguir para a evolução histórica do direito administrativo. O direito administrativo, como disciplina autônoma, é recente. Pós-Revolução Francesa, em que houve uma ruptura do Estado absolutista e das monarquias para o Estado do Direito. Então, na Revolução Francesa é que onde foi criado, nasceu o direito administrativo, onde teve a queda lá da ruptura do Estado absolutista, né? Onde o rei mandava em tudo, o rei era o representante de Deus aqui na Terra, rei fazia, acontecia e nada acontecia com ele, beleza? Foi aí na Revolução Francesa que nasceu o nosso maravilhoso direito administrativo. Seguindo, a atividade administrativa sempre existiu, porém não necessita de regulamentação administrativa, porque os estados absolutistas não se submetiam a princípio da legalidade.
vigia o princípio da irresponsabilidade. Agora vamos um artigo, foi publicado por Caio Tácito na Revista do Serviço Público em março de 1955. Vai estar na página 536 e 540. O direito administrativo surge entre as cinzas ainda quentes do regalismo. A sua certidão de nascimento é de acordo com o parecer de Zinobini, a lei de 28 Pluviose do século VIII, 1800 do calendário gregoriano, que deu feição jurídica à administração francesa. O episódio central da história da administração no século XIX, todos sabem que o século XIX vai de 1801 a 1900. É subordinação do Estado ao regime da legalidade. A lei como expressão de vontade coletiva incide tanto sobre o indivíduo como as autoridades públicas. A liberdade administrativa cessa onde o princípio da vinculação legal e executivo opera em limites traçados pelo legislativo sob a vigilância do judiciário. Agora, pessoal, vamos seguir mais um pouquinho. Ainda continuando sobre a evolução histórica do direito administrativo, método exegéticos de interpretação usado no estudo de textos legais, o que se concentra na maneira pela qual a lei ou regulamento foi redigido pelo legislador. Trata-se de uma interpretação literal de texto jurídico, o que raramente implica dar significado derivado do gramaticalmente escrito. Partindo do exame de jurisprudência para a construção científica do direito administrativo, a escola francesa se caracterizou pelo emprego do método exegético. Laferrière escrevia, ainda no século passado, com a ajuda da jurisprudência, devem-se buscar os elementos de solução jurídica e completar esse trabalho de análise com uma síntese que condense e firme doutrina, acentuando a tendência. Gaston José assinou recentemente em prefácio a tradução argentina de seu notável tratado. O que o direito administrativo francês é uma criação do Conselho de Estado, atuando como tribunal administrativo. Marcel Valini, entre outros, alude à disciplina com um direito pretoriano em direito jurisprudencial. Há países como a França que possuem tribunais administrativos autônomos que resolvem as lides de natureza administrativa com duas jurisdições separadas, o contencioso judicial e o contencioso administrativo. Nesse texto sobre a evolução histórica do direito administrativo, Caio Tácito expõe as principais fontes do direito administrativo, lei jurisprudencial e doutrina. Modernamente, porém, a pacífica e autonomia do direito administrativo como ramo especial do direito público, com objeto próprio e distinto do direito constitucional. A sua importância prática aumenta, por outro lado, dia a dia, com a crescente intervenção do Estado na ordem econômica e social, limitando e ordenando, no interesse da coletividade, os excessos do individualismo liberal que conduziu no estágio atual do capitalismo à formação de poderes privados acima do Estado. Evolução histórica do direito administrativo. Direito romano. No corpus juris civilis já encontra os títulos de juri fici, direito fisco, de acquis das aquisições, de publicanis,
do direito público. No digesto, normas sobre feitas, mercados, expressão do poder de polícia, voltando à vigilância sanitária sobre cargos públicos, serviços públicos. Idade Média. No feudalismo, o senhor feudal não se submetia a um sistema jurídico administrativo, mas sim às regras de seu próprio feudo. Estado absolutista. A vontade do soberano era a última expressão da lei. O monarca absolutista representava Deus na terra e o seu poder era limitado. Revolução Francesa. A juridicidade da administração pública é fruto do liberalismo político, advindo da Revolução Francesa, em que se impôs o princípio da legalidade. Direito administrativo clássico. Obediência estrita ao princípio da legalidade, primando pelo interesse da administração, o que relegava o interesse social a um segundo plano. Direito administrativo contemporâneo. Harmonização da legalidade com outros princípios, moralidade e interesse público, para que a atuação administrativa, além de legal, seja moral e justa. O direito administrativo não atua não só com a legalidade, mas com a juridicidade, colocando o administrador público num papel que se opõe ao imobilismo ou o automatismo de pensamento tradicional do serviço público. O escopo do direito administrativo contemporâneo é conciliar o atendimento simultâneo da aplicação das leis e dos princípios administrativos com os critérios de eficiência e economicidade, além de consagrada legislação. Visa substituir o modelo burocrático da administração pelo modelo gerencial, caracterizado pelo abrandamento do controle dos processos e uma atenção maior no controle dos resultados, ou seja, autonomia com responsabilidade. Ao realizar uma análise crítica sobre o Instituto Administrativo, amparado numa nova hermenêutica de interpretação de direito e no clamor das mudanças sociais, a administração pública progrediu no sentido de dar sustentação aos seus atos, não só no cumprimento das formalidades legais, mas na ponderação principiológica voltada para o cumprimento da finalidade e interesse público. No novo direito administrativo, o conselho primário da legalidade, em que basta ao gestor dar simples cumprimentos de regras isoladas, não serve mais, baseada na legitimidade social. O administrador deve partir para observâncias da finalidade do direito. A interpretação do direito administrativo aponta para sentido diametralmente oposto ao que era feito anteriormente pelo administrador público, se antes se voltava ao primado da supremacia e unilateralidade da administração frente aos administrados. Hoje se busca a interpretação dos direitos administrativos pleno conselho e bilateralidade. Vamos falar agora, pessoal, um pouquinho sobre o direito administrativo evolui conforme a evolução do Estado. Então, o direito administrativo ele vai evoluir conforme a evolução do Estado. Estado liberal. O Estado abstencionista preocupa-se cumprir os direitos humanos da primeira dimensão, que os individuais e coletivos, civis e políticos, inspirado no Estado liberal de direitos não intervencionista no domínio econômico e social. Estado social. Estado social, o welfare status. O Estado passa a ser cobrado em prover direitos sociais, intervindo no mercado e nas relações sociais, configurando a segunda dimensão de direitos humanos e o Estado intervencionista que sucumbiu às crises fiscais.
Estado democrático. O Estado democrático pós-social em que se intensifica a função regulamentatória, pois o Estado se afasta das preocupações de servidores típicos por meio de privatizações, concessões e delegações de serviços públicos. Vamos falar um pouquinho sobre as contribuições estrangeiras para o direito administrativo. França, responsabilidades civis objetiva do Estado, presença de cláusulas exorbitantes nos contratos administrativos, princípio da moralidade administrativa. Anglo-americano, jurisdições únicas, mandado de segurança e mandado de injunção, parceria público-privada, agências regulamentadoras, súmulas vinculantes, stare decisis. Itália, autarquias, entidades paraestatais, conceitos do mérito administrativos. Alemanha, conceitos jurídicos indeterminados, princípios da razoabilidade, princípio da segurança jurídica. Pessoal, vamos seguindo mais um pouquinho, para o vídeo não ficar tão extenso. Vamos falar um pouquinho sobre o sistema francês contencioso. Na França, as decisões administrativas são definidas, não podendo ser reaparecidas pelo poder judiciário, pois a França há duas jurisdições, o contencioso administrativo e o contencioso judicial. Vamos falar agora, pessoal, um pouquinho sobre o sistema inglês, jurisdição única. Sistema inglês adotado pelo Brasil, sistema de jurisdições única, em que, havendo ilegalidade, o judiciário aprecia as decisões administrativas sem configurar interferência dos poderes. No Brasil, vige a jurisdição única. Existe coisa julgada administrativa. Quando decisões percorrem as instâncias administrativas, torna-se irretratável pela administração, sem prejuízo do administrador, socorre-se do poder judiciário. A administração é parte integrante em relação à jurídica, agindo, portanto, de forma parcial, podendo assim sofrer o controle jurisdicional. Lei de abuso de autoridade, artigo 8º, faz coisa julgada em âmbito civil, assim como o administrativo disciplinar. A sentença penal, se reconhecer, tem sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou em exercício regular do direito. Coisa julgada administrativa, nesse caso, decorreu de decisão judicial criminal. Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho. O Brasil adotou uma jurisdição única, em qual momento o administrado não pode socorrer-se ao Poder Judiciário, precisando esgotar a esfera administrativa em todos os recursos administrativos. A grande regra é a de que não há necessidade de se esgotar via administrativa. Constituição Federal, artigo 5º, inciso 35. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Um acusado em um PD, que é um procedimento disciplinar, pode iniciar a ação judicial contra ato disciplinar perante a JME, Justiça Militar Estadual, sem ingressar com reconsideração de ato ou recurso hierárquico. Artigo 217. É dever do Estado fomentar práticas desportivas, formais e não formais, com direito de cada um, observadas. O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina às competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da Justiça Desportiva Regulamentadora. Lei 11.417 de 2006 regula a súmula vinculante. O artigo 7 da decisão judicial ou dos atos administrativos que contrariar enunciado da súmula vinculante, negar-lhe vigência ou aplicá-lo indevidamente, caberá reclamação no STF, sem prejuízo dos recursos e outros meios admissíveis de impugnação. Parágrafo 1º. Contra omissão ou ato de administração pública, o uso de relação só será admitido após esgotamento das vias administrativas. Pessoal, vou ler para vocês de uma forma bem rápida. O STF, o recurso
63.12.40, Minas Gerais, recurso extraordinário, repercussão geral, prévio requerimento administrativo e agir. A instituição de condição para regular o exercício do direito da ação é compatível com o artigo 5º, inciso 35 da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação em deferimento pelo INSS, ou se expedido no prazo legal para sua análise. É bem dever, no momento que exigência do prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da administração for notório e reiteradamente contrário à postulação do segurado. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, a pedido poderá ser reformulado diretamente em juízo. Salvo se depender da análise de matéria, de fato ainda não levado a conhecimento da administração, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura ou não acolhimento, ao menos tácito, de pretensão. Tendo em vista o prolongamento, oscilação jurisprudencial da matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso nos termos a seguir exposto. Quando as ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento, 0309/2014, que se tenha havido prévio requerimento administrativo na hipótese em que exigível, será conservado o seguinte. 1. Caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito do juizado itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não poderá implicar na extinção do feito. O 2. Caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão. 3. As demais ações que não se enquadrarem nos itens 1 e 2 ficarão sobrestadas, observando a sistemática a seguir. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo, comprovada a postulação administrativa. O INSS será intimado e se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentre o qual a autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerimento, extingue-se a ação, do contrário, estará concretizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. Em todos os casos acima, os itens 1, 2 e 3, tanto a análise administrativa quanto judicial, deverão levar em conta a dado do início da ação como data de entrada e requerimento para todos os feitos legais. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, a qual deverá intimar a autora que alega
ser trabalhadora rural informal e dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção, comprovada a postulação administrativa. O INSS será intimado para que em 90 dias colha as provas necessárias e profira a decisão administrativa, considerando como a data de entrada do requerimento e data do início da ação. Para todos os efeitos legais, o resultado será comunicado ao juiz, que apreciará subsistência ou não do interesse em agir. Pessoal, vamos dar continuidade aí ao nosso estudo sobre o direito administrativos. Vamos falar agora, pessoal, um pouquinho sobre métodos e critério interpretativo. Interpretação literal, interpretação lógica, interpretação histórica, interpretação sistemática, interpretação teológicas, interpretação sociológicas. Métodos e critérios interpretativos, princípios e regras. Seguindo aqui, métodos e critérios interpretativos, conceitos jurídicos indeterminados, discricionalidade. Métodos e critérios interpretativos, a queda judicial. Então, pessoal, tentei trazer para vocês aí um pouquinho de direito. Só vou pegar uma água, pessoal, só um minutinho. Um pouquinho aí para vocês sobre o conceito de direito administrativo, né? Na visão do professor José dos Santos Carvalho Filho, do professor Eli Lopes Meireles, da professora Maria Silva de Pietro. Falamos da finalidade, né? Falamos sobre os critérios definidores dos direitos administrativos. Aqui embaixo temos o conceito, a evolução histórica, fontes, métodos e critérios interpretativos da relação com o ramo. Copiei manuscrito aí para forçar mesmo a mente a aprender. Aqui foi copiado também conceito de direito administrativo, professor José dos Santos Carvalho Filho. Ele fala que o direito administrativo é o conjunto de normas e princípios que visando sempre o interesse público, visando sempre interesse público. Pessoal, é importante, ó, visando sempre o interesse público. Regem as relações entre pessoas e órgãos do Estado e entre a coletividade a que deve servir, visando sempre o interesse público. Seguindo aqui, pessoal, conceito de direito administrativo, segundo o professor Eli Lopes Meireles. Ele fala que é um conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos, os agentes, as atividades públicas tendentes a realizar concreta, direta e indiretamente os fins desejados pelo Estado. Aqui somente o que está sendo cobrado nos concursos aí, né? O edital, que ele fala um pouquinho sobre o conceito, evolução histórica, fontes, métodos de critério interpretativo, relações com outros ramos de direitos, conceitos e direito administrativo, conceitos definidores do objeto administrativo, direito administrativo, relações com o direito administrativo, fontes do direito administrativo, evolução histórica do direito. O direito administrativo evolui conforme a evolução do Estado, a contribuição estrangeira para o direito administrativo, métodos e critérios interpretativos. Seguindo aqui, pessoal, para o 4, é o conceito de direito administrativo, segundo a professora Maria Silva Zanella de Pietro. Ela fala que era o ramo do direito público que tem por objetivo os órgãos, os agentes, as pessoas jurídicas administrativas que entregam a administração pública. As atividades jurídicas não contenciosa que exerce e os bens que se utiliza para consecução de seus fins de natureza pública. Aqui, pessoal, é o edital, de uma forma completa, do que está sendo cobrado no concurso, de uma forma bem rápida. Conceito, evolução histórica, fundo de direito administrativo, critério interpretativo, relações com outros ramos, e aí segue. Pessoal, aqui no 5, eu descrevi para vocês o conceito de direito administrativo. Novamente, pessoal, de uma forma manuscrita, dói a mão, gasta-se folha, gasta-se tempo, mas você está desenvolvendo um estímulo visual, o tato, entendeu? Sua mão está doendo,
o olho, entendeu? Agora, depois você, eu fazendo um vídeo, tá desenvolvendo o quê? Minha voz, eu tô em pé. Meu filho, o Luiz Felipe, tá gravando ali, em pé também. Então é dolorido. Conhecimento, ele vem com dor. É assim mesmo, não tem jeito. Vamos lá, pessoal. Conceito de direito administrativo. A finalidade do direito administrativo, falando da finalidade então. Vamos lá. É proteger o interesse público. Pessoal, ó, interesse público. Não se confundir interesse público com interesse estatal, já que o Estado atua limitando as atividades individuais e coletivas. O Estado não é o fim. O Estado não é o fim em si mesmo. O Estado existe para alcançar o bem comum, de modo que o direito administrativo conecta um interesse estatal para o alcance do interesse público. O interesse público, segundo Álvaro Lazzani, o papel do Estado é fazer convergir, olha pessoal, convergir os interesses particulares para o interesse público, modo de se alcançar o bem comum, seja pela imposição de tributos, pelo exercício do poder de polícia e regulamentação de toda a natureza. Segundo José dos Santos Carvalho Filho, o direito administrativo é um conjunto de normas, princípios que, visando sempre o interesse público, regem as relações entre as pessoas e os órgãos do Estado, entre os órgãos do Estado e a coletividade que devem servir. Tomar só um pouquinho d'água para dar uma hidratada. Vamos seguir, pessoal, não pode sem perder de tempo. O nosso concurso está aí e temos que aprender sobre direito administrativo. Aprender sobre conceito, fonte, evolução histórica, métodos interpretativo, relações com outros ramos do direito. Então tá tudo aqui. Vamos seguir. Agora, vamos falar um pouquinho para os senhores, para vocês, sobre critérios definidores de objeto do direito administrativo. Aí vamos falar sobre o critério francês, as relações jurídicas do serviço público, teleológico, hierarquia orgânico, residual, italiano. Vamos lá. Centra no estudo das normas jurídicas dos atos complementares, também chamado de critério legalista, exegético, empírico, coático, das relações jurídicas. Centra no estudo das relações jurídicas entre a administração e o administrado do serviço público. Centra o estudo nas atividades atendidas como serviços públicos. Teleológico. Centra o estudo das atividades que o Estado desempenha para atingir o seu fim. Hierárquico orgânico. Direito constitucional estuda os órgãos superiores de governo e o direito administrativo, os órgãos inferiores, administração pública. Residual italiano. Centra no estudo do poder executivo, apenas excluindo as atividades administrativas do legislativo e judiciário. Todas essas teorias influenciam os autores no momento de definir. Então, pessoal, todas essas teorias influenciam os autores no momento de definir o que é direito administrativo. Relações do direito administrativo. Exemplos de regulação do direito administrativo. Relação da administração, entre a administração e as pessoas da respectiva administração indireta, Secretaria de Justiça e PROCON. Relação entre o Estado e os particulares de uma licitação, a vínculo específico com a administração. Relação entre o Estado e a coletividade, quando concretiza o poder de polícia sem necessidade de vínculo específico. Seja qual for a relação, porém estará ela sujeita a um regime próprio específico, o regime jurídico, administrativo e o direito público, sempre com embasamento constitucional. Antes de seguirmos para o próximo slide, amigos ou queridos alunos, vamos hidratar. Vamos lá. Relações do direito administrativo. Conexão do direito administrativo. Conexão do direito administrativo com outros ramos do direito. Com o direito constitucional, os princípios constitucionais da administração pública estão na Constituição Federal de 88. O direito administrativo é o lado dinâmico do direito constitucional. Na Constituição Federal de 88 estão os limites do Estado, artigo 5º, regime dos servidores públicos, com concessões. Com o direito processual. Com o direito processual, o direito administrativo se seleciona uma vez
que o processo administrativo e a administração pública em litígio judicial necessitam seguir as regras de ampla defesa e do contraditório e do duplo grau de jurisdição, com o direito penal, crimes contra a administração pública, conceito de funcionário público para fins penais, lei de abuso de autoridade, além das normas penais em brancos preenchidas por decretos administrativos, lei de drogas, estatuto do desarmamento. E finalizando aqui com o slide de número 9, relações de direito administrativos, conexão do direito administrativo com outros ramos do direito. Também há com o direito tributário, há matérias conexas relacionadas. Uma delas é a que outorga ao poder público o exercício do poder de polícia, atividade tipicamente administrativa e remunerada por taxas. Artigo 145, inciso 2, Constituição Federal, e artigo 77 e 108 do Código Tributário Nacional. Agora vamos falar sobre a relação do direito administrativo, conexões do direito administrativo com outros ramos de direito. Vai se conectar com o direito do trabalho. De que forma? Se conecta com o direito do direito administrativo, porque as normas regulamentadoras da função fiscalizadora das relações de trabalho estão integradas no direito administrativo. E também ao Estado, à administração, é permitido o recrutamento de serviço pelo regime trabalhista, aplicando-se a CLT. Agora, a conexão com o direito civil. De que forma que a relação do direito administrativo, conexão administrativa com outros ramos de direito, se conectando ao direito civil e empresarial. O que trazem as regras gerais dos contratos e também com o direito urbanístico, que objetivando o estudo e pesquisa em relações e as ações de política urbana, contém normas tipicamente do direito administrativo. Poderia até mesmo dizer-se, sem receio de errar, que se trata de verdadeiro subsistema do direito administrativo. O Estatuto da Cidade, Lei 10.257, de 10 de 7 de 2001, dispõe sobre vários instrumentos próprios desse ramo, como as licenças, as obrigações urbanísticas, o estudo prévio e o impacto de vizinhança. Então, pessoal, quis trazer para vocês, de uma forma bem rápida, né, um pouquinho sobre o direito administrativo, do que está sendo cobrado aí nos concursos em gerais, né? Feita uma pesquisa aí, em diversos concursos estão cobrando basicamente o que eu falei para vocês, né? O que é o conceito do direito administrativo, a evolução histórica, as fontes, os métodos e critérios interpretativos, as relações com outros ramos do direito, como nós podemos ver de uma modo geral aí, pessoal. Tudo bem detalhadinho para vocês, foi feito num carinho, com bastante capricho. Olha aqui, tudo para vocês, tá bom? Montamos essa sala aqui sobre direito administrativo, e essa semana vai ser direito administrativo na veia, não vai parar, entendeu? A gente vai continuar aí com o direito administrativo. Pessoal, Márcio Marçal, quem gostar aí, dá um joinha, beleza? Quem gostar, se inscrevam no canal aí. Obrigado, agradeço aí o meu filho aí por estar filmando. Luiz Felipe, um abraço, gente. Obrigadão.